Bem, nós já tivemos a proclamação do capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Tivemos a oportunidade também de meditá-lo durante 30 minutos nas pequenas salas. E agora, então, nós teremos uma explicação desse texto, que será feito pela Odete e pela Marta. Por favor, pode compartilhar. Apresentação do capítulo 7 de Mateus. Nós vamos falar para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Sermão da Montanha é um dos mais conhecidos e ele inicia-se no capítulo 5 de Mateus com as bem-aventuranças. Continua no capítulo 6 e encerra-se neste capítulo 7. O sermão foi realizado na área hoje denominada Monte das Bem-aventuranças. Bem-aventuranças já vistas no capítulo 5. Também conhecido por Monte das Beatitudes, conhecido no passado por Monte Eremos. Ele localiza-se entre Cafarnaum, em Israel, e Taba, do Egito, bem perto da margem do Mar da Galileia, e do lugar em que Jesus fez outra de suas famosas pregações, a parábola do semeador. O Monte das Beatitudes, ele tem uma vasta planície a seus pés e também ótimas condições acústicas para que alguém seja ouvido por muitas pessoas ao longe. E, atualmente, o local abriga belos jardins e a pequena igreja, construída em 1938. É um local santo, de peregrinação e visitação. Para vocês conhecerem, nós vamos mostrar aqui algumas imagens do local atualmente. Aqui é a entrada do Monte das Bem-aventuranças. Aqui também. Foi erguido no local um templo, este é o templo que é aberto à visitação. Ainda o templo, no fundo do Mar da Galileia. No templo tem esses belos mosaicos no piso interior e exterior, que representam a justiça, fortaleza, temperança, prudência, fé, esperança e caridade. No interior tem uma bela capela. Ainda imagens da capela. Aqui é na parte externa do templo. Também da parte externa. Aqui nós vemos jardins, são belos jardins que foram feitos pelos franciscanos. Como ele é aberto à visitação, muitas pessoas. Aí o Mar da Galileia. Ainda o Mar da Galileia. Imagem do templo. Mas o que Jesus quis nos falar no Sermão da Montanha? Desde o Antigo Testamento, culminando com os 10 mandamentos, no Novo Testamento com os ensinamentos de Jesus, com o Sermão da Montanha e tantos outros pronunciamentos, Deus nos mostra o caminho, a receita que devemos seguir para chegarmos no reino de Deus e estar com Ele, vivendo com Ele. O Sermão da Montanha é um discurso de Jesus Cristo, onde profere lições de conduta ética e moral, ditando os princípios que normatizam e orientam a vida cristã. Estes discursos podem ser considerados, por isso, como um resumo dos ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus, do acesso ao reino e da transformação que esse reino produz.
Assim como todos devem ter uma ética pessoal, profissional, pública, familiar, Jesus nos revela que temos de ter uma ética cristã. E o que é ética? Ética vem do grego ethos, que significa caráter, costume. É o conjunto de padrões e valores morais de um grupo ou indivíduo. Na filosofia, a ética é a ciência que estuda os motivos que constroem e distorcem os padrões de comportamento do ser humano, resultado da convivência em sociedade. Os valores são princípios e qualidades intrinsecamente desejáveis que constroem o pensamento e comportamento dos indivíduos. E o que é ser ético? Ser ético, ou ter um comportamento ético, refere-se a um modo exemplar de viver baseado em valores morais. E o que é a ética cristã? Ética cristã é um grupo de princípios morais fundamentado na palavra de Deus. Esses princípios instruem o homem sobre como ele deve viver sua vida neste mundo de uma forma que agrade ao Senhor. A ética cristã regulamenta o relacionamento do homem com o próximo e consigo mesmo. Um dos maiores instrumentos para representar a ética cristã é a Bíblia. Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, nos ensina, nos mostra, nos aconselha para vivermos bem em família, conosco mesmo e, principalmente, para alcançarmos o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é proclamado no início do ministério de Jesus Cristo. O reino de Deus implica num mundo novo em que o mal e o sofrimento são vencidos, onde prevalecem a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é a casa do Pai. E se quisermos morar com Ele, temos que seguir seus ensinamentos, suas regras. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É neste mundo e nesta história que somos chamados a responder à sua interpelação. A meditação, reflexão sobre o reino só tem sentido fecundo num clima de oração constante à Santíssima Trindade, o único caminho capaz de nos levar a reconhecer e a perceber o valor do reino, tanto no tempo presente, como em sua plenitude na eternidade. Assim como Moisés, instruído por Deus, apresentou os 10 mandamentos, Jesus Cristo nos apresentou, no Sermão da Montanha, os padrões de comportamento a serem seguidos, que são, na sua essência, a fórmula do bem viver e do caminhar para Deus. E ambos são baseados na ética moral. Advém daí a ética cristã. Um cristão completo é aquele que se propõe a ter uma ética cristã. Ler a Bíblia, ir à missa, orar, fazer caridade, não é o bastante. O bastante difícil é seguir as regras da ética cristã. Será que nós somos cristãos completos? Vamos, então, apresentar os ensinamentos, os conselhos que foram dados por Jesus Cristo no Sermão da Montanha, conforme Mateus capítulo 7. Não julgueis e não sereis julgados. Existem pessoas que fazem juízo sem misericórdia, tendo como base o achar melhor que os demais. Nem sempre sabemos aplicar a justiça aos nossos julgamentos. Muitas vezes, aplicamos aos outros o que não queremos para nós mesmos. Existem pessoas que julgam sem a devida verificação dos fatos. Jesus está pedindo que não se faça julgamento sem misericórdia. O julgamento justo deve acontecer. O ponto principal desse versículo é que o cristão não deve ter um espírito acusador que o leva a julgar e a condenar as pessoas.
Bento XVI, muito sabiamente, nos ensinou o seguinte: nos nossos juízos, nunca devemos confundir o pecado, que é inaceitável, lógico, com o pecador, cujo estado de consciência não podemos julgar e que, em todo caso, é sempre suscetível de conversão e de perdão. O coração do outro é um mistério inacessível. O mandamento sobre não julgar não tem nada a ver com abandonar o discernimento sobre o bem e o mal. A afirmação do Papa Bento esclarece o que é que não devemos, porque sequer temos capacidade para isso, que é o de julgar o estado de consciência do outro. Esse estado é inacessível para nós, mas não para Deus. Não podemos saber quais são as intenções dos atos dos outros. Não podemos saber se fazem o que fazem por pensarem que fazem por bem ou por mal. Não podemos saber o quanto as suas feridas condicionam o seu agir neste mundo. Muito menos podemos saber se estão ou não com o coração voltado para Deus. Porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a mesma medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Precisamos agir com cuidado, com cautela e com amor, se formos levados a julgar alguém. Precisamos nos lembrar que estamos sob a mesma lei e nela não cabem exceções. Estamos sob o mesmo aferidor. A Bíblia é o prumo, é o metro, é o aferidor. Nela está o julgamento pela palavra de Deus. Todo julgamento feito para alguém se torna a base de seu próprio julgamento. Toda pessoa é um mistério. Não está em nosso poder conhecer o interior, o que pensa e o que sente. O que temos de banir de nossa conduta é a tendência de sentenciar a tudo e a todos, como se nunca tivéssemos pecado e nem merecido de nossa parte a justiça que pedimos aos demais. Que nosso coração seja como o de Cristo, reto em seus julgamentos, mas tardio para condenar os pecadores, compreensível em sua paciência, mas pronto para reconduzir os desviados. De lembrarmos que, se a Deus pedimos justiça e vingança, seremos nós os primeiros a sermos cobrados. Nos versículos 3, 4 e 5, que abordam a palha, o cisco e a trave que está no olho do teu irmão, o que Jesus quer nos dizer? Jesus diz assim: o cisco é a menor parte e a trave é a maior, e a coisa que pode atrapalhar é a perda do bom senso. Reparar e julgar o pecado alheio pode ser uma forma de tentar esconder os nossos próprios. Só é pecado quando os outros fazem. Corrigir o outro, ver os defeitos do outro é muito fácil, mas conseguir ver os próprios defeitos ou o próprio modo de agir errado é muito difícil. No versículo 6, que diz: não lanceis aos cães as coisas santas e não atireis aos porcos as vossas pérolas, vimos que cães e porcos aqui são figurativos e se referem àquelas pessoas que são inimigas do Evangelho e da palavra de Deus. Esses inimigos de Deus serão rejeitados. Jesus diz aos seus discípulos que não deviam gastar tempo com quem não queria saber das verdades do Evangelho, conforme Mateus 10,14, que diz: se não vos receberem e não ouvirem as vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou cidade, sacudi até mesmo o pó de vossos pés. Insistir com quem não teme e não respeita a Deus é como jogar coisas boas aos cães e enfeitar os porcos com colares preciosos. Não gaste o seu tempo com quem zomba e escarnece do Evangelho. Ore por eles, para ver se Deus os livra das garras do espírito maligno e os salve.
Não é prudente falar de Deus e do seu projeto de vida e libertação às pessoas que se julgam autossuficientes, que desprezam a religião e seus símbolos sagrados. As coisas sagradas, dentre elas a palavra de Deus, devem ser oferecidas a quem tem o coração aberto para acolhê-las com respeito. Nos versículos 7 e 8, quando Jesus nos fala, pedi, buscai e batei, o que ele quer nos dizer? Jesus, mais uma vez, fala da importância da oração e da sua persistência. É a perseverança. Quem sabe o que quer e o que precisa, não desiste com facilidade. Os 3 imperativos, pedi, batei e buscai, estão no original, no tempo presente, indicando que devemos orar sempre e nunca desistir. As bênçãos e as provisões de Deus estão reservadas para todos os seus filhos. Se nós pedirmos e não recebermos, vamos louvar a Deus do mesmo modo, pois com certeza nos poupou de coisas que não seriam boas e nem teriam valor para nós. Os versículos 9, 10 e 11 abordam: quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E o que isto nos quer dizer? Deus está disposto sempre a responder às orações. Se vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Fica claro que Deus nos dará tudo o que lhe pedirmos com humildade, confiança, fé, persistência e constância. Mas nem sempre dará o que nós queremos, mas o que ele bondosamente nos quer dar e o que for melhor para cada um de nós. Um bom pai sempre dá o melhor para seus filhos. Imagine então Deus. Pela graça, podemos o impossível. Lembremos-nos disso. No versículo 12, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Jesus fala sobre a regra de ouro, que é considerada a máxima, e a coloca em chave positiva. Fazer aos outros o que desejaríamos que nos fizessem. A lei e os profetas se referem a 2 partes principais da Escritura e, por extensão, a todo o Antigo Testamento. Neste versículo, Jesus nos deixa claro o seu mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque tudo o que quiseres de bem e de bom para você, deverá desejar igual ao seu irmão, seja ele quem for. Os versículos 13 e 14 abordam o entendimento da porta estreita e da porta larga. Aqui temos 2 alternativas, 2 portas, e esse era o método comum de ensinar, tanto no estilo judaico como no greco-romano. A porta estreita é a que nos leva à vida, que nos leva ao reino de Deus, que nos leva a encontrar a felicidade junto a Deus. E são poucos que por ela entram. A porta larga, que leva à perdição da geena, lugar de suplício eterno que ficava perto de Jerusalém, onde existia um templo em que se faziam cruéis sacrifícios humanos. É a concupiscência, o excesso de liberdade, a gula, os pecados da carne em geral e outros. É a porta que nos leva à perdição e muitos são os que entram por ela, por isso ela é larga. Cristo, melhor que ninguém, sabe como chegar ao céu, nos mostra sempre o caminho a seguir, a porta a entrar. Os versículos 15 a 20 falam sobre os falsos profetas e dos frutos bons e maus das árvores. Jesus nos adverte para a existência de falsos profetas dentro do seu reino, vestidos com peles de são lobos ferozes. O bom pastor nos quer precaver contra aquelas pessoas que, embora aparentem ser cristãs,
vivem, na realidade, um cristianismo de fachada, uma religiosidade, por assim dizer, fictícia. Trata-se, como diz São João Crisóstomo, não apenas dos hereges e semeadores de falsas doutrinas, mas também dos que, vivendo uma vida dissoluta e em total desacordo com o Evangelho, procuram envernizar-se aos olhos dos demais com virtudes fingidas e teatrais. Ora, para reconhecermos tais tipos, Cristo nos dá um recado, um precioso conselho. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Aplicada, por outro lado, à nossa própria vida, a leitura deve lembrar-nos de que não somos cristãos de momento, de vida dupla. Não pode haver um hiato entre o que somos na paróquia e o que somos na rua, em nossos afazeres de costume, entre o modo como rezamos a Deus e o modo como tratamos nossos familiares, amigos, colegas e desconhecidos, entre o que pedimos para nós na oração e o que estamos dispostos a sacrificar pelo bem do outro, entre o que ensinamos e o que praticamos. Os versículos 21, 22 e 23 abordam que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Espiritualidade sem caridade é como uma casa sem chão, um corpo sem coração. E a vontade de Deus é que nós nos amemos, que estejamos em comunhão, pratiquemos a solidariedade, partilhemos o pão, tenhamos compaixão para com aqueles que são mais fragilizados. Aquele que reza dizendo belíssimas palavras diante do altar, mas não coloca na sua vida o fundamento do amor, na verdade, tem um discurso religioso belíssimo, decorado, que não é espiritualidade em si mesmo. Os versículos de 24 a 29 falam sobre a edificação da nossa casa na rocha ou na areia. O Sermão da Montanha, pronunciado por Jesus, trata de vários assuntos relacionados à ética do reino de Deus. E na conclusão do sermão, Jesus nos estimula a pôr em prática todos os seus ensinamentos e deixa claro que o autêntico herdeiro do reino de Deus é quem cumpre a vontade de Deus. Sinais, mesmo extraordinários e sob invocação do nome do Senhor, se não forem acompanhados da sinceridade de coração, mas realizados por motivos desonestos, serão reprovados naquele dia, momento de prestar contas. Não basta ficar só rezando e repetindo o nome de Deus, sem arregaçar as mangas e partir para a prática da justiça. A nossa vida é a casa de que fala Jesus do Evangelho. Se fincarmos nossas vidas colocando sempre Deus em primeiro lugar e observarmos todos os seus ensinamentos, nossa casa, nossa vida estará sendo construída sobre uma rocha fundamentada sobre a rocha da verdade e da justiça, e nada poderá destruí-la. E as chuvas, enchentes e ventos que simbolizam as dificuldades, provações e tentações pelas quais iremos passar, destruirão nossa casa se ela não estiver sobre a rocha, que é o Cristo, a pedra angular. Se estiver alicerçada sobre areia, ou seja, sobre um terreno frágil, ao advirem essas provações, ela será destruída, desfeita e desmoronada. As enchentes também não são mais do que o juízo a que ela será submetida. Todos nós, com efeito, teremos de comparecer um dia diante do tribunal de Cristo, onde se há de aquilatar a qualidade deste grande projeto, o único importante, que é a nossa vida sobre a terra. Não sabemos, é certo, se estaremos vivos quando o Senhor voltar em sua glória para julgar a vivos e mortos, mas podemos ter certeza de que, seja ainda neste mundo, seja depois da morte, a nossa casa será provada, a nossa vida será submetida a um crivo justíssimo.
E para que a nossa fundação seja firme, para que a nossa casa possa subsistir contra toda aprovação, temos 2 meios principais. O primeiro é ouvir de boa vontade a doutrina de Cristo, por mais incômodas e exigentes que sejam suas palavras. E o segundo é fazer todo o esforço possível para vivê-la integralmente. Obedecermos não por medo, e sim por fé e amor ao Pai. Uma das maiores dificuldades que enfrentamos hoje é que, com muita frequência, os homens não sabem o que Jesus ensinou ou que a igreja prega, pois uma coisa é ouvir, ou outra coisa é fazer, é pôr em prática os seus ensinamentos. O conhecimento deve transformar-se em ação, a teoria deve passar à prática, a teologia deve chegar a ser vida. E se tivermos que ser seguidores de Jesus, nossas 2 obrigações primeiras são ouvir e fazer. Há alguma palavra na qual se resuma o significado de ouvir e fazer? Sim, essa palavra existe, é óbvio, e é obediência. Ele afirma que a obediência às suas palavras é o único fundamento firme para a vida, e sua promessa é que toda a vida, cimentada na obediência a ele, está segura, por fortes que sejam as tormentas que a açoitem. Jesus termina o Sermão da Montanha frisando muito o quão necessário, importante, fundamental e primordial é que ouçamos todas as suas palavras e ensinamentos e os coloquemos em prática todos os dias de nossas vidas. O Sermão da Montanha nos apresenta a vontade do Pai a ser cumprida. É o caminho que leva à vida, é a ética cristã a ser vivida. Deus é amor, e com este amor Ele está nos orientando, ensinando e advertindo. Isto nos faz prudentes e obedientes. Isto nos torna realmente filhos de Deus. E nós falamos para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós ouvimos, então, a explicação feita pela Odete e pela Marta do capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Então, agora nós vamos para a nossa última sala, onde, então, como de hábito, nós mudamos um pouco o foco da nossa análise. Agora trazemos, mais do que nunca, o Evangelho para as nossas vidas. Que significado tem essa proclamação para as nossas vidas? O que o Evangelho nos questiona? O que ele nos indica? E o que pretendemos realizar em nossas vidas de diferente ou perseverarmos em função daquilo que o Evangelho hoje nos anunciou? Então, teremos aí mais 30 minutos e, posteriormente, então, retornaremos à nossa sala principal. Até já.